começo o programa de hoje falando a respeito de mercado do boi gordo, de carne bovina, a respeito principalmente do comportamento desse mercado pós-China, vamos colocar dessa maneira. E para falar a respeito deste assunto, eu converso agora ao vivo com o titular da Atenagro, Maurício Nogueira, que participa do programa conosco. Maurício, obrigado pela participação mais uma vez. Maurício, hoje nós estamos vendo um mercado em recuperação, segue a linha da sazonalidade, de uma demanda maior para o final do ano. Como é que você avalia esse momento do mercado depois da China ainda não ter voltado às compras e mesmo assim a gente vê uma recuperação para a cadeia produtiva de uma maneira geral aqui no Brasil? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Sempre um prazer estar aí com vocês. Bom, a gente já imaginava, já era esperado essa recuperação dos preços, né? Que vem da condição básica do campo, né? Nós temos uma oferta muito baixa de animais para abate, isso a gente já vem discutindo há algum tempo. Saímos aí de um ano complicado, né? Com muita seca, geada, custo dos insumos elevados. Então, por mais que o aporte tecnológico nas fazendas continue, né, aumentando, né? Sempre que a gente vai medir, sempre que a gente observa alguma coisa, a média tem aumentado. Quando você tem uma situação bem particular como essa, a tendência é que os produtores vão com um pouco mais de cautela. Então, a gente ainda tem uma oferta reduzida para a demanda, isso joga os preços para cima. O que está surpreendendo é o ritmo de alta, né? Se a gente pegar aí nos últimos 15 dias, nós já registramos aí quase 19% de aumento. Lembrando que quando a gente calcula a porcentagem da baixa em cima dos preços que estavam, e depois a alta em cima dos patamares que eles foram, né? Então sai lá de 320 e depois sai de 260, as porcentagens são calculadas em cima de dimensões diferentes, então não é o mesmo número, né? Esse aumento percentual jogou o preço aí, o fechamento do indicador de ontem, à vista em São Paulo, a R$304, né? A gente acredita, Fabiano, que a tendência é o mercado se equilibrar aí num patamar intermediário entre onde estava e as cotações que estão por volta dessa semana, né? Claro que há a possibilidade de preços que surpreenda de novo todos os analistas, né? Mas a gente hoje aposta mais no cenário intermediário. Maurício, você falou num cenário intermediário. Aqui no canal do Boi a gente tem falado de um ponto de equilíbrio aí na cadeia produtiva, principalmente no que diz respeito ao pecuarista. Hoje nós estamos vendo algumas informações que vão chegando aqui na emissora de negócios que foram feitos com valores melhores, como você acabou de destacar. Pecuarista que tem gado pronto um pouco mais contente. Uma intenção de confinamento, daqui a pouco a gente vai falar a respeito também, de certo modo, a respeito desse assunto, mas uma intenção de confinamento menor, o IMEA informava nesta semana, o produtor mato-grossense pensando em confinar menos, e alguns pecuaristas que eu conversei, eles diziam a respeito de uma redução de fêmeas, né, abate de fêmeas no ano que vem, né, no momento em que se checa lá quem emprenhou ou não, as fêmeas que emprenharam ou não, mas de ter uma redução de fêmeas. Qual que seria o ponto de equilíbrio hoje, porque as estratégias começam a ser boladas hoje, qual que seria um ponto de equilíbrio interessante para o pecuarista e para a cadeia produtiva de uma maneira geral? Bom, Fabiana, essa é uma questão sempre complicada da gente lidar com ponto de equilíbrio, né? Porque o ponto de equilíbrio ele permite que você sobreviva. Então, se a gente pegar hoje os patamares que os preços estão, nós ainda temos condição de fazer rentabilidade numa margem bem mais baixa. Cuidado com essa informação. Se você pegar o caso do confinador, né, que enfrentou aí o maior custo histórico do confinamento, mesmo em valores reais. Então, esse foi o custo aí de 2021. E ele vem com uma compra ou com uma entrada de animais no período alto e acabou vendendo aí nessas semanas que os preços caíram. Então, ele tem uma frustração financeira enorme que vai impactar o resultado dele, né? Então, nós temos que ver com certo cuidado esses pontos para não confundir uma análise econômica com uma análise do dia a dia da fazenda, com desempenho financeiro dela.
Em termos de estímulo, né? Nós estamos numa situação que mesmo com os custos dos insumos bem mais altos, né? Por vários fatores, e aí você tem o dólar, né? Que joga as cotações das moléculas que são cotadas em moeda estrangeira, ou mesmo na cotação dos grãos, e temos também um problema de falta de insumos no mundo, que é consequência já da pandemia, né? Então, a hora que a gente computa tudo isso, nós temos para 2022 uma situação que o produtor está estimulado atrás de preços bons, principalmente o produtor de bezerro. Então, a cria melhorou bem o resultado em relação a anos anteriores, e, evidentemente, quando você fala que produtores estão falando de segurar fêmeas para o abate o ano que vem para tentar produzir um bezerro, faz sentido, é bem provável que isso aconteça mesmo, inclusive porque nós estamos entrando num período que vai ser muito difícil emprenhar as fêmeas, né? Vem de situações complicadas, climáticas, né? Então, a tendência é que o produtor dê aquela, a gente diz, aquela perdoada, né? Na novilha ou na vaca que não emprenhou esse ano. Vai impactar o abate do ano que vem? Eu acredito que já está dentro do script, do que a gente previa, do que a gente projeta. Nós temos aí um aumento o ano que vem do abate de machos, provavelmente, né? Tanto pela quantidade de números de animais que vão chegar a ponto de abate, como da produção de carcaça. Nós vamos ter um peso médio maior o ano que vem, provavelmente. Fêmeas, é provável que se reduza mesmo, mas a gente ainda tem que medir, né? Então, a intenção de confinamento mesmo, Fabiano, nós estamos agora tocando o Rally da Pecuária, né, a 10ª edição do Rally. Nós estamos perguntando para os produtores e no final nós vamos repassar os números de confinamentos para a gente entender o que acontece. A tendência é que esses confinamentos mais sofisticados, mais tecnológicos, de fato reduzam um pouco a velocidade de crescimento, o ritmo de abate. Mas lembra que esses animais que não vão entrar nesses confinamentos, eles vão ter que comer de alguma outra forma, né? Porque a estrutura das fazendas está preparada para tirar esses animais nesse período. Então, o que a gente sempre observa, e o Rally nos dá esses dados de forma muito contundente, é que tem uma queda no pacote tecnológico do confinamento. Ele sai desses confinamentos mais sofisticados, mas acaba sendo confinado numa estrutura um pouco mais arcaica do ponto de vista de tecnologia. Tá certo, Maurício Nogueira, eu agradeço a sua participação aqui no Agricultura BR, desejo a você uma ótima tarde, obrigado pela entrevista. Um forte abraço, Fabiano, sempre um prazer. Conversamos com o Maurício Nogueira, falando um pouco a respeito do mercado da carne bovina e o que vem ocorrendo aqui no Brasil neste momento. Por aqui o assunto é café no Agricultura BR. Nós vamos conversar agora com o Sérgio Parreiras, pesquisador do IAC, e vai falar conosco a respeito de comportamento, falar um pouco a respeito de marketing também. Sérgio, um prazer tê-lo aqui no Agricultura BR, no canal do Boi. E eu quero começar falando contigo a respeito do café hoje, em termos de não só de produção, mas em termos também de movimento. Principalmente porque hoje nós temos um cafeicultor melhor informado, que conversa mais uma produção com a outra, o que é muito importante, e como que isso tem se estruturado aqui no Brasil. Como é que você avalia esse momento da cafeicultura nacional? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano, é um prazer muito grande estar com vocês aqui. Então, a cafeicultura do Brasil, ela está vivenciando um momento agora onde os preços estão muito bons, né? Mas também, por outro lado, grande parte dos cafeicultores já haviam comercializado a sua safra. Então, apesar do preço estar muito bom, os cafeicultores não têm mais esse café aí para poder estar comercializando. E como você mencionou aí, os cafeicultores hoje são bem informados, né? Eles estão buscando acesso à internet, a canais de televisão e outras formas de comunicação, onde ele, na mão dele, no celular, ele tem muita informação. Então faz com que eles estejam conectados aí e sempre buscando aí a melhor forma de comercializar e de se posicionar no mercado.
Sérgio, hoje nós temos visto um comportamento de um consumo diferenciado, não só no Brasil, mas também em outras partes do mundo. O consumo ele aumenta tanto no que diz respeito à escala, mas também sobre cafés selecionados, cafés aí que atingem nichos de mercados específicos. Hoje nós temos então uma tendência à elevação do café. Como é que você enxerga a preparação do cafeicultor brasileiro para atender esses mercados, não só no quantitativo, mas no qualitativo também? Então, Fabiano, o Brasil vem ao longo da história dele se preparando sempre para ter uma fatia muito interessante desse mercado aí no que se diz respeito a volume. E também aí de uns 15, 20 anos para cá, vem se posicionando também como um produtor de cafés especiais e vem trabalhando muito essa questão do pós-colheita, das variedades, da adoção de tecnologias, de manejo, fazendo com que, além da produtividade, além do volume da produção, ele também tenha cafés de elevada qualidade aí, buscando então um posicionamento muito interessante aí, também nos mercados de café especial, tanto no mercado interno, que é muito forte, como também no mercado exterior. Sérgio, aí falando um pouco a respeito desse cenário hoje que nós temos, eu tenho conversado com alguns cafeicultores, né, e o cafeicultor brasileiro, em relação principalmente à remuneração, teve uns 10 anos aí pelo menos, em que ele acabou sendo, de certo modo, achatado. É uma questão do valor da saca de café, muita reclamação do cafeicultor, principalmente no interior de Minas. E parte desses cafeicultores continuam, claro, produzindo café, mas eles também têm trazido para a sua produção, para suas áreas de produção, melhor dizendo, outras culturas, têm conseguido colocar outras culturas também nessas mesmas propriedades que tem a produção de café. Como é que você avalia esse comportamento do cafeicultor brasileiro buscando alternativas para melhorar a rentabilidade? Não, realmente o cafeicultor brasileiro ele vem buscando aí outras alternativas além da cafeicultura, né? Então nós tivemos aí uma geada muito severa, por exemplo, nesse inverno que nós passamos. Então a gente acredita que algumas dessas áreas aí onde a geada afetou e foi necessário então o arranquio desses cafés aí, que esse produtor ele já vai migrar para outras culturas aí, como os cereais, como a soja, que também vem mostrando aí uma excelente rentabilidade, né? Então os cafeicultores vêm sim buscando nesses cereais aí uma forma de diversificação, além daquelas outras que a gente já tem aí também, como algumas espécies arbóreas, como abacate, macadâmia, consórcio com bananeira. Então o cafeicultor ele vem buscando outras formas também para não ficar focado só no café. Sérgio, e dentro desse universo de ter as informações técnicas, científicas, às vezes comerciais também, de mercado, foi fundado, e você é o idealizador dela, a rede social do café. Eu já conheço há um par de anos, já participo, recebo as informações. Como é que é esse processo? Como é que essa iniciativa ela funciona e como que ela atinge o cafeicultor brasileiro? Fabiano, a rede social do café nasceu há 15 anos atrás, em 2006, de uma iniciativa, de uma parceria entre o Consórcio Pesquisa Café e o Conselho Nacional do Café. E aí nós iniciamos, então, dentro de uma plataforma, o que nós fizemos virar aí a rede social do café. É uma plataforma de informação, de troca de conhecimento, de difusão e de transferência desse conhecimento. Então, várias notícias e pautas relevantes, artigos assinados, notícias de jornais, nós fazemos uma busca diária, colocamos na nossa plataforma e também temos geração de conteúdo próprio. E com isso aí, nós buscamos todas as formas para poder estar divulgando, então, essas informações que estão na rede. Então, nós participamos de Facebook com vários grupos de WhatsApp, Instagram, Telegram,
Então, várias formas aí tentando buscar o cafeicultor, o extensionista, o pesquisador, o comerciante, todo o sistema agroindustrial do café para fazer com que essas pessoas sigam aí no negócio melhores informadas. Então, a gente vem conseguindo aí nesses 15 anos se tornar aí, se consolidar como um dos bons canais de informação e de comunicação aí dos cafés do Brasil. Tá certo. Sérgio Parreiras, eu agradeço a sua participação aqui no Agricultura BR, no canal do Boi. Uma boa tarde a você. Uma boa tarde, Fabiano, e um abraço para todos aí. Agradeço muito a oportunidade. Saudações cafeeiras. Saudações, e nós que agradecemos aqui, falar de café é sempre muito importante. Então agora eu vou conversando, o pessoal aqui foi participando das mídias sociais minhas aqui, mandaram mensagem, depois eu encaminho para o Sérgio Parreiras, obrigado pela participação de todos. Olha, eu continuo falando de café aqui, porque agora eu trago o mercado em Nova York, vamos dar uma olhada como é que tá aqui, como é que estão os negócios. Nós temos agora uma movimentação de queda, com exceção do mais curto prazo, hoje tem uma queda, tem uma devolução dos ganhos que nós vimos neste acumulado de semana. Posição de dezembro vem com $2,33 mais 60 libra-peso, com alta de 0,43%. Março, $2,32 mais 50, queda de 0,95%. Maio, $2,32 mais 85 a libra-peso, recua 0,91%. E hoje uma queda de 1%, 1,08% de queda para a posição de julho, $2,32 mais 40 por libra-peso. Lembrando que o acumulado da semana deve ter dado aí entre segunda e quarta-feira uma coisa entre 5%, próximo a 5% de alta para os negócios com café. Hoje o mercado vai realizando um pouco, é o que nós vamos observando em Nova York com café arábica. Café robusta também vem em queda no dia de hoje, nós temos aqui as posições negociadas. Janeiro com $2.215, queda de 1,81%. A mesma queda para a posição de março, $2.169. Maio, $2.151 a tonelada, com queda de 1,51%. E julho, $2.145, recuando 1,60%. São os negócios com café robusta na Bolsa de Londres. A seguir, no Agricultura BR, as informações da previsão do tempo e ainda as últimas notícias desta edição de Agricultura BR. Eu volto já. E agora no Agricultura BR você vai ver que a chuva forte e o ar seco dividem o país. Veja só, quem fala sobre esse assunto é Renata Ferreira. Boa tarde, Renata. Olá, Fabiano. Olá a todos que acompanham a Agricultura BR. Hoje o destaque é o contraste das condições de tempo no sul do país. É que uma massa de ar polar avança e deixa o tempo mais frio e seco em algumas áreas aí do Rio Grande do Sul, viu? E essa condição vai até o fim da semana. Podemos ter algumas pancadas de chuva somente mais ao norte aí do estado. Mas ao contrário, em Santa Catarina e Paraná são esperadas pancadas de chuva mais intensas nos próximos dias, com acumulados entre 20 e 35 milímetros em áreas aí ao leste da região. E falando em chuva intensa, uma frente fria também chega a áreas do sudeste e reforça aí a formação de nuvens de tempestades em boa parte aí do estado de São Paulo. Atenção aos volumes elevados de precipitações. Já na próxima semana, a chuva perde força na região, mas também não para, viu? As pancadas seguem de maneira isolada e podem ocorrer no interior do estado de São Paulo e no Triângulo Mineiro. E os temporais ganham força também no centro-oeste brasileiro. A chuva intensa continua até o final da semana. E até o próximo domingo, as instabilidades seguem ativas e os volumes acumulados podem chegar aos 100 milímetros em áreas da região, principalmente no estado de Mato Grosso. No Nordeste, Fabiano, o tempo seco e quente persiste até o início da próxima semana. Há expectativa de apenas algumas pancadas isoladas. Por outro lado, o mês deve terminar com o retorno das chuvas mais intensas e o aumento das chuvas sobre o Mato Piba, além aí de áreas de pastagens e de produção de cacau. E na região norte do país, Fabiano, o tempo segue abafado e com bastante nebulosidade nos estados do Amazonas, também Acre, Rondônia e Pará. Nessas áreas, há risco para temporais com grandes acumulados e intensas rajadas de vento. É com você, Fabiano.
Obrigado, Renata. Boa tarde. Olha, e por aqui nós vamos falar sobre o Boletim ProHort, que foi divulgado hoje mais cedo pela Companhia Nacional de Abastecimento. É o que eu converso agora com Vinícius Souza, que fala ao vivo direto da redação do Canal do Boi. Boa tarde, Vinícius. Oi, Fabiano, boa tarde para você e para o pessoal que acompanha a Agricultura BR. É isso mesmo, a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, divulgou nesta quinta-feira o Boletim ProHort, do Programa Brasileiro de Modernização do Mercado Hortigranjeiro, relativo a outubro desse ano. Os dados apontam que a produção de laranja brasileira ainda enfrenta os efeitos das precipitações abaixo da média nos meses de julho e agosto, e a ocorrência de geadas em importantes regiões produtoras. Mesmo com o início das chuvas, o preço da fruta mostrou aumento em todas as centrais de abastecimento analisadas pela Conab. A questão climática comprometeu a oferta e afetou a qualidade dos produtos nos últimos meses, e com isso o alto preço da laranja superou o recorde na série histórica dos últimos 2 anos, trazendo aí então esses números. O superintendente de estudos agroalimentares e da sociobiodiversidade da Conab, Marisson Marinho, disse o seguinte: esta edição do Boletim ProHort mostra que outras frutas comercializadas na Ceagesp São Paulo se destacaram pela redução na média de preços, como o pêssego, a nectarina, a romã, a acerola, a ameixa e o limão. Segundo o estudo, as hortaliças seguem com um movimento preponderante de preços altos nos últimos meses, especialmente tomate e batata. As condições climáticas adversas em grande parte do país comprometeram o ritmo da colheita, reduzindo a disponibilidade dos produtos no mercado. A gente vem acompanhando isso já há bastante tempo, sabe que o clima é um dos fatores que tem interferido bastante aí nessas questões de preços. Eu lembro a você que está acompanhando a nossa programação que tem mais informações disponíveis a respeito desse boletim que foi divulgado hoje pela manhã no portal sba1.com. Lá tem toda a notícia completa e você pode conferir detalhadamente aí todos os resultados que foram divulgados referentes ao mês de outubro. Fabiano, volto com você. Boa tarde, Vinícius. Obrigado pela participação e obrigado você também pela sua audiência. Desejo a todos uma ótima tarde. Vou encerrando por aqui. Volto logo mais à terceira edição às 16 horas no horário de Brasília. A todos uma ótima tarde e até lá.